Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Uma grande honra, um grande prazer estar com vocês novamente para continuidade do estudo do direito tributário. Bom, no nosso último bloco, nós estávamos analisamos, né, as causas de exclusão do crédito tributário, e aí nós vimos que o CTN elenca duas causas de exclusão do crédito tributário: a isenção e a anistia. Que essas causas, elas não dispensam o cumprimento das obrigações tributárias acessórias, assim como deverão decorrer de leis específicas, né? Muito bem. Vimos então que é preciso lei para o estabelecimento de uma isenção e que a exceção à regra diz respeito ao ICMS, assim como a regra é que a lei do ente competente estabeleça isenção quanto aos seus tributos. Exceção a essa regra e, portanto, exceção ao caso da vedação da concessão de isenções heterônomas, contempladas no artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, diz respeito ao ISS exportações, já que é a União, via lei complementar, concedendo isenção de tributo municipal, qual seja o ISS. Muito bem. Dando continuidade, então, à matéria, nos resta analisar ainda sobre a concessão das isenções, né? O que acontece quando nós estamos diante da concessão de uma isenção via tratado internacional? Como assim? Será que a concessão de isenção de tributos estaduais e municipais num tratado internacional violaria o princípio da proibição da concessão de isenções heterônomas? Por que nós estamos falando sobre isso? Vejam bem, é comum que tratados internacionais que são celebrados pelo presidente da República contemplem isenções de tributos federais, mas, ou assim como, isenções de tributos estaduais e municipais. Vejam, o presidente da República, então, ao celebrar o tratado internacional, ele acaba estabelecendo cláusulas para esse tratado internacional, versando acerca de isenções de tributos que não são da competência federal. Isso é muito comum, tá? E aí eu pergunto para vocês, nós estamos diante de mais uma exceção à regra, no caso dos tratados internacionais? Seria a possibilidade, estaríamos diante da possibilidade da concessão de isenções heterônomas nesse caso, no caso do tratado internacional? Muito bem, o que vocês acham disso? Vejamos. Então, nós vamos agora conversar acerca das isenções concedidas por tratados internacionais. Vejam que eu coloquei dois recursos extraordinários para vocês, dois precedentes do STF, que nos mostram o seguinte, que nós não estamos diante, na hipótese de isenção de tributo estadual ou municipal num tratado internacional, de uma isenção heterônoma, tá? Por que o STF assim entende? Porque o entendimento fixado é no sentido de quando o presidente da República, né, vem comigo, representando a União, celebra um tratado internacional, ele não está agindo como chefe de governo, ele age como chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil, falando em nome de todos os entes federados.
de modo que o Supremo entendeu que não se trata de uma isenção heterônoma, que não se trata da aplicação, da violação, na verdade, do artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal, tá? Porque é o presidente da República celebrando, em nome da República Federativa do Brasil, agindo como chefe de Estado, um tratado internacional. O que seria, de acordo com a nossa Corte Suprema, perfeitamente possível e constitucional, não se tratando, portanto, de exceção ao princípio da vedação da concessão de isenções heterônomas. Muito bem? Tranquilo? Maravilha. Próximo tema. A isenção, ela pode ser restrita a uma determinada região do ente tributante? Então, imaginemos a hipótese do IPTU, né? Pode o município, obviamente por lei municipal, conceder isenção de IPTU para apenas determinado bairro do município? O que vocês acham? É possível ou não? São as chamadas isenções regionais. Isenções estas que são perfeitamente possíveis. Vejamos, a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições e de peculiaridades desta região. É o que estabelece o artigo 176, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, eu vejo com uma certa frequência cair questões que envolvam essa regra em concursos, perguntando se é possível que a isenção seja concedida a uma determinada região do território do ente tributante. Vejam que eu estou mostrando o fundamento para vocês e estou trazendo para vocês a regra de que é perfeitamente possível, tá? Então, por exemplo, pode um município conceder isenção isenção de IPTU para uma região, né, para um bairro, e não só para um bairro inteiro, mas para determinadas localidades do município, enfim, é perfeitamente possível. Beleza? Mas, vejam quantas questões relativas à isenção, né? É um assunto que cai muito em prova e, portanto, eu peço a atenção de vocês. Mas agora nós vamos analisar o seguinte. Pode uma isenção ser revogada ou modificada? Uma vez concedida a isenção, né, a lei, é possível a revogação dessa lei? Vejam, pode a isenção ser revogada ou modificada? Essa é a pergunta que nós responderemos a partir de agora. O Código Tributário Nacional trata desse assunto e responde a nossa pergunta no artigo 178, estabelecendo que é possível que uma isenção seja revogada ou modificada por lei a qualquer tempo e determina a observância do artigo 104, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Mas o próprio dispositivo prevê uma exceção à regra, ao estabelecer que a isenção, salvo a concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Venham comigo, olha só.
a isenção, salvo a concedida por prazo certo, por prazo determinado e em razão de condições, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Então, eu pergunto para vocês, pode a isenção ser revogada ou modificada? Pode, a qualquer tempo, por lei, ok? Só que tem um tipo de isenção que não pode ser revogada nos termos do que dispõe o artigo 178 do CTN, que é aquela que é chamada de isenção onerosa. O que é uma isenção onerosa? É a concedida por prazo certo e em razão de condições. Então, olha só, é exemplo de isenção onerosa. Vamos imaginar que um município, por lei, estabeleça a isenção de IPTU relacionada à propriedade de imóveis pertencentes a empresas que se estabeleçam no seu âmbito territorial e contratem no mínimo 1.000 pessoas. Vejam, esse exemplo é um caso de uma isenção onerosa. Porque, olha só, a lei, vamos imaginar o seguinte, para fechar a isenção onerosa. A lei tem que estabelecer que será concedida isenção de IPTU para as empresas que lá se estabelecerem e essa isenção será concedida pelo prazo de 10 anos, ou seja, o proprietário terá o direito de gozar dessa isenção pelo prazo de 10 anos. Então, é uma isenção onerosa. Por quê? Porque estamos diante de uma isenção que exige o preenchimento de condições, quais sejam, que a empresa se instale no município e que empregue no mínimo 1.000 pessoas e também uma isenção por prazo certo. Por quê? Porque se a empresa cumprir essas condições, ela terá o direito de gozar da isenção pelo prazo de 10 anos. Tudo bem? Então, isenção concedida por prazo certo e em razão de condições, estamos diante de uma isenção onerosa. Imaginando que eu, Milena, tenho uma empresa e que eu, diante dessa lei concessiva de isenção, eu opte por instalar a minha empresa no imóvel que eu tenho neste município, de modo que eu vá contratar mais de 1.000 pessoas. Vejam, eu estou cumprindo a condição. Qual é a condição? Instalar no município e contratar no mínimo 1.000 pessoas. Como eu preenchi as condições, eu passo a ter o direito adquirido, enquanto preenchidas as condições, de gozar da isenção de IPTU pelo prazo previsto na lei, qual seja 10 anos. Vejam, a lei concessiva da isenção onerosa estava vigorando, eu me instalei lá no município, estou cumprindo as condições, eu tenho o direito de gozar dessa isenção pelo período de 10 anos. Eu tenho esse direito adquirido. Muito bem? Muito bem? Essa isenção é que não pode ser revogada, o meu direito à isenção, tá certo? Eu cumprindo os requisitos, durante esse período, eu vou ter direito à isenção de IPTU. Mas prestem atenção, o que eu estou dizendo é que o direito à isenção não pode ser revogado. O direito, quando nós estamos diante de uma isenção onerosa, tá? Mas a lei concessiva da isenção onerosa, ela pode ser revogada? Pode, ela pode ser revogada. Mas se eu me instalei na empresa e estou cumprindo as condições, mesmo que a lei seja revogada, eu tenho o direito de gozar dessa isenção pelo prazo de 10 anos, certo? Imaginem o seguinte contexto, hoje é revogada a lei
isentiva do IPTU, né? Se amanhã você se instalar na cidade, colocar sua empresa na cidade, você não terá direito à isenção. Por que você não terá direito à isenção? Ora, porque a lei que previa a isenção, ela foi revogada. Então, fechando aqui o raciocínio, a lei concessiva de uma isenção, ela pode ser revogada? Pode, a qualquer tempo, desde que por intermédio de uma outra lei. Certo? Não é possível a revogação quando nós estamos diante de uma isenção onerosa, concedida por prazo certo e em razão do preenchimento de condições. Vejam, a redação do artigo 178 não é muito clara, mas é importante que a gente entenda que o direito à isenção permanecerá, tá? O direito não pode ser revogado ou modificado, mas a lei poderá ser revogada, poderá ser alterada. Tudo bem, meus amigos? Então, eu coloquei para vocês aqui, ó. Pode ser revogada ou modificada? Pode, a qualquer tempo, salvo a isenção onerosa, que é aquela concedida por prazo certo e em razão de condições. Nesse sentido, nós temos uma súmula, qual seja a súmula 544 do STF, que estabelece isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas, tá? Estamos falando, então, do direito à isenção. Muito bem, meus amigos? Muito bem. Olha só. Isso, então, quando estamos diante de uma isenção por prazo certo, né? Quando a gente está diante de uma isenção por prazo indeterminado, a possibilidade de revogação aí é indiscutível, ela pode ser revogada. Hoje a gente tem uma lei que concede isenção para quem recebe até R$ 1.900 e poucos reais por mês, isenção de imposto de renda. Essa isenção pode ser revogada? Pode, é uma isenção concedida por prazo indeterminado. Pode ser revogada a qualquer tempo, desde que por lei. Mas aí, nós vamos nos questionar, olha só. É preciso que a lei revogadora da isenção venha a cumprir a anterioridade tributária? Por que a gente tem que se perguntar isso? Porque pensem no seguinte, pensem que eu receba R$ 1.900 por mês. Hoje eu gozo de isenção, mas amanhã, imaginando que essa lei seja revogada por outra lei, eu vos pergunto, a partir de qual momento eu passarei a pagar o imposto sobre a renda? Eu passarei a ser compelida a me sujeitar ao imposto sobre a renda? A resposta a essa pergunta diz respeito exatamente à circunstância de a lei revogadora de uma isenção ter ou não ter que cumprir a anterioridade tributária, seja ela anual, seja ela nonagesimal. E eu conto para vocês que o Supremo Tribunal Federal tinha o posicionamento de que essa lei não precisaria cumprir a anterioridade anual e nonagesimal. Todavia, o posicionamento atual é de que é preciso o cumprimento da anterioridade anual ou nonagesimal. Qual é o entendimento do Supremo? Toda lei que revoga um benefício fiscal precisa cumprir a anterioridade. Repito, toda lei que retira um benefício fiscal do contribuinte, ela equipara-se a uma lei majorativa de um tributo e, por isso, ela precisa cumprir a anterioridade. Olhem só, tá aqui, ó. Revogação de lei isentiva e princípio da anterioridade tributária. Bom, é a pergunta que eu fiz para vocês. É preciso cumprir? Supremo Tribunal Federal atualmente entende que sim. Muito bem, meus amigos?
Tranquilo? Essa interpretação de que é preciso o cumprimento já poderia derivar da própria redação do artigo 178, que impõe que haja a observância do previsto no artigo 104, inciso 3 do CTN. Deem uma olhada, por favor, no artigo 104, inciso 3. O artigo 104, ele trata do seguinte: entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre patrimônio ou renda. 3 que venham a extinguir ou reduzir isenções. Bom, o artigo 104, inciso 3, ele trata, então, da anterioridade, né, anual. Mas ele só se refere a impostos sobre patrimônio ou renda, né? E nós temos aí isenções, outras isenções, que não incidentes sobre patrimônio ou renda. De modo que, embora o artigo 104 nos demonstre a intenção do legislador da necessidade da observância da anterioridade, ele fala em vigência, mas na verdade está errado, né? Nós estamos falando de eficácia da norma, quando tratamos desse princípio, destes princípios constitucionais, embora o artigo 104 tenha nos mostre a intenção do legislador, que foi a da observância da anterioridade, a gente não tem regra expressa no CTN, né? Salvo essa. Mas vamos ficar com o posicionamento atual do STF de que é preciso que a lei revogadora de uma isenção cumpra a anterioridade tributária. E mais, meus amigos, vejam, estabelece o artigo 177 do CTN que, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e contribuições de melhoria, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Bom, olha só, no caso do inciso 1, as taxas não são extensivas, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria. Vamos imaginar o contexto. Se é concedida uma isenção de IPTU, a gente não pode, salvo disposição em lei em contrário, fixar a regra de que essa isenção ela também se aplica à taxa de coleta de lixo e à contribuição de melhoria em virtude de melhorias de obras públicas que geraram melhorias no imóvel ou valorização imobiliária. É preciso que a lei seja expressa nesse sentido. Então, que ela está concedendo isenção de IPTU, assim como de taxas e de contribuições de melhoria incidentes em relação a este imóvel. Se não houve a previsão expressa, a imunidade não é extensiva às taxas e contribuições de melhoria. Mas, menciona o artigo, a isenção não é, salvo disposição de lei em contrário, extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Gente, isso me parece óbvio, que não pode uma isenção dispensar alguém do pagamento de um tributo para o futuro, né? Tributos que sejam instituídos após a concessão da isenção, me parece estranho, mas nós vamos ficar com a redação do Código Tributário Nacional que prevê que a lei pode estabelecer de forma contrária, ou seja, que uma isenção seja concedida e albergue um tributo que venha a ser instituído posteriormente à sua concessão. Vamos imaginar que isso seja possível. Tudo bem? Beleza? Maravilha? Ótimo. Vamos para frente. E a anistia? A anistia vem prevista nos artigos 180 a 182 do Código Tributário Nacional. E no que consiste a anistia?
Vou ditar para vocês o conceito, mas já quero chamar a atenção. A anistia consiste no perdão da infração cometida. Impedirá o lançamento tributário da multa. Então, vamos colocar o conceito aí? Consiste no perdão da infração. O que impedirá o lançamento da penalidade pecuniária ou da multa. Tudo bem? Bom, já vimos a regra geral, tem que ser estabelecida por lei, enfim. Ela abrange apenas as infrações cometidas antes do início da vigência da lei que a concede. Meus amigos, isso é muito importante. Se hoje a gente tem uma lei concedendo uma anistia, essa anistia só pode albergar infrações já cometidas, quando do início da vigência da lei que a concede. Por que isso? Porque se a gente for anistiar infrações que ainda não foram cometidas e que serão cometidas no futuro, nós vamos estimular a prática da infração. Portanto, a lei que concede a anistia, ela deve se referir a infrações já cometidas antes do início da vigência da lei. Mas vejam, não é possível que tenha acontecido o lançamento já, porque se tiver acontecido o lançamento, o perdão desse crédito relativo à multa deverá acontecer via remissão, que é causa de extinção do crédito tributário, tá? Lançado o valor da multa, lançado o valor do tributo, a gente só pode perdoar esse crédito tributário via remissão, que é causa de extinção do crédito tributário. Maravilha? Pois bem, então tá aí, ó. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, isso é importante, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. 2. Salvo disposição em contrário, a anistia não alcançará as infrações cometidas resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. O que significa dizer o seguinte, meus amigos, uma infração tributária que venha a ser qualificada como crime ou contravenção, ela não pode ser objeto de uma anistia. Tudo bem? A diferença entre remissão e anistia nós já falamos, né? E nos resta agora apenas falar sobre o artigo 181, que a anistia, o qual estabelece que a anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente. Limitadamente como? A anistia pode ser limitada a infrações da legislação relativa a determinado tributo. Só um tipo de tributo. Há infrações punidas com penalidade pecuniária até determinado montante. Por exemplo, serão perdoadas as infrações cuja multa sejam até 50 mil reais. A anistia pode também ser limitada a determinada região do território da entidade tributante, em função das condições a ela peculiares, como acontece com a isenção. E ela pode também ser limitada sob a condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma autoridade, pela mesma lei à autoridade administrativa. Como assim? Você quer o perdão da multa? Para você ser perdoado da multa, da infração, você precisa pagar um determinado tributo.
Tudo bem, meus amigos? E com isso eu me despeço de vocês. Nos vemos daqui a pouco no próximo bloco.